mais um vídeo aqui no meu canal Distrações Literárias e hoje eu vou fazer a resenha para vocês do Laranja Mecânica de Anthony Burgess. Tá? Eu achei esse livro muito difícil, a narrativa muito difícil, eu vou explicar para vocês no decorrer da resenha. E o livro ele é cheio de críticas a serem feitas, ele é cheio de coisas a serem refletidas, ele é dividido em 3 partes. E então eu vou seguir um roteiro, o que eu vou seguir é o que eu fiz, é o que eu escrevi no meu blog, que já está postado. Então eu tô com o meu computador aqui, e então eu vou seguir basicamente o que eu já escrevi, que é este roteirinho que eu subdividi a minha escrita, porque o livro ele fala de muitas coisas, então para eu não me perder e acabar não falando, e acabar não correndo o risco de falar demais ou bobeira, eu vou seguir esse roteiro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar a falar para vocês do Anthony Burgess. O Anthony Burgess, em 1960, foi diagnosticado com um tumor. E depois que ele descobriu este tumor, ele foi para a cidade de Hove, no litoral da Inglaterra, a fim de escrever vários e vários livros. Por que ele queria escrever vários livros? Porque ele queria deixar os direitos autorais para a esposa dele, para que ela pudesse se sustentar depois da morte dele, que os médicos só deram 1 ano de vida para o Anthony. Porém, o Anthony não morreu. Ele morreu em 1993, com 76 anos. Então ele chegou a ver o grande sucesso que foi o livro dele, tá bom? Então Laranja Mecânica ele acabou que nasceu de um erro médico. Não que o livro seja um erro, não, nada disso, muito pelo contrário. Mas o Laranja Mecânica, ele acabou saindo deste propósito que o Anthony tinha, que era de escrever vários livros para poder a mulher dele não ficar desamparada depois que ele morresse. Vamos ao livro, que é dividido em 3 partes. A primeira parte conta a história do Alex, um menino de 15 anos. Ele faz parte de uma gangue e essa gangue acomete várias atrocidades nas ruas, principalmente durante a noite. Eles fazem várias arruaças, eles invadem casas, eles fazem agressões, cometem estupros, eles fazem muitas maldades que eles chamam de ultraviolência. Por fim, eles acabam cometendo um homicídio. Na verdade, o Alex, ele comete um homicídio, mas ele é desamparado pelos amigos e traído pelos amigos dele, que então ele acaba sendo preso e levado para um presídio. Ele acaba condenado a 14 anos de prisão. Então aí começa a segunda parte do livro. A segunda parte do livro vai falar do tratamento que o garoto é submetido. Este tratamento, ele é chamado de tratamento Ludovico. Ele tem a finalidade de arrancar a maldade da alma do Alex de qualquer maneira, para diminuir o índice de criminalidade que naquela época era muito alta. Eles não acreditavam na proposta de reforma ou ressocialização dos presídios naquela época. Este método ele é bastante criticado pelo padre desse presídio, que é um padre que fica lá cuidando dos presos, pregando para os presos, e pelo próprio diretor do presídio. Então é uma fase experimental e o Alex ele acaba sendo um cobaia deste experimento, na condição de que ele fosse liberto da prisão, que ele tinha sido condenado a 14 anos, mas aí a condição era que depois desse tratamento que ele fosse submetido, ele seria posto em liberdade em 15 dias. Então o Alex ele é submetido a diversas sessões de torturas e inventado na época como eu já disse, com o único fim de diminuir a criminalidade. Eles não tinham o pensamento se a pessoa era capaz de conviver numa sociedade, eles só queriam diminuir aquela criminalidade ali. Então sobre o livro é basicamente isso, porque se eu for contar a terceira parte do livro eu vou fazer o spoiler e eu não vou fazer spoiler para vocês do livro, tá? E eu quero falar um pouco do vocabulário do Anthony. O Anthony, ele cria 200 novos verbetes natsat, que é uma gíria adolescente. A natsat significa adolescente. E a ideia mesmo do Burgess é provocar um estranhamento no leitor. E ele consegue fazer isso, né? Como se o leitor fosse um vec starre. É um dos jargões, é um dos verbos utilizados pelo Alex, que significa um velho sujeito que é jogado
num mundo mais jovem, num mundo mais violento e num mundo quase que impossível, incompreensível de viver. Então o Burgess ele foi totalmente contra a versão americana e a versão brasileira. O verbete que ele inventa, que ele propõe, que ele coloca no livro, é um verbete, uma mistura de russo com alemão, são gírias ali das gangues, mas ele usa ele brinca um pouco com esses verbos, e são verbos mesmo. Por exemplo, ele cria o verbo videar. Videar significa ver, então eu estou videando, eu estou vendo. E eu confesso para vocês que no início do livro eu fiquei um pouco perdida e eu fui até o final. O final a gente tem aqui um glossário, um dicionário destes verbos criados. E no início eu me recorri muito a este dicionário aqui, mas depois eu pensei, não, vou abandonar o dicionário e vou pela dedução, e eu consegui ler até o fim. O tratamento que o Alex ele sofre, que ele passa, que é o tratamento Ludovico, o livro mostra, na segunda parte do livro, mostra uma prisão totalmente despreparada para receber qualquer tipo de preso. Totalmente despreparada na inserção ou reinserção do indivíduo na sociedade. Alex se envolve em brigas e depois disso que ele é enviado para a clínica de tratamento. Então, ele é condicionado a ver cenas de forma obrigatória. Eles prendem os olhos do Alex com presilhas de forma que ele não tem como fechar os olhos para essas cenas. São cenas muito fortes de violência, do campo de concentração da Alemanha, e isso tudo associado com uma música, com a trilha sonora do livro, que é toda clássica, e ele associa essas imagens com as principais músicas que o Alex gosta. O Alex ele tem um gosto pela música bastante apurado, bastante requintado. Ele ouve Beethoven, ele ouve Mozart, então ele gosta de música, ele gosta de ouvir as pessoas cantarem, ele respeita isso. Só que essas cenas, eles inserem essas músicas dentro dessas cenas, e o Alex praticamente, ele praticamente surta, ele acha aquilo um absurdo. Ele chega a dizer uma hora que é um pecado colocar o Beethoven de fundo. Ele chega a questionar o que Beethoven fez. Ele não fez nada, ele só compunha música, isso é um pecado. Ele disse várias vezes assim, quando ele estava sendo submetido a sessões de tortura. Isso tudo que ele é submetido, eles também injetam drogas no organismo de Alex, tá bom? E ao ser instigado a cometer crimes, Alex ele sente fortes dores de cabeça, enjoos, e ele prefere a morte do que todas essas sensações que o tratamento acaba lhe causando. As críticas. Este livro, Laranja Mecânica, ele está ao lado de 1984, de George Orwell, e O Admirável Mundo Novo. São livros distópicos, e aí vocês vão me perguntar, o que é uma distopia? As distopias são geralmente caracterizadas por um regime totalitário que oprime a sociedade por um controle, e nelas acaba caindo as cortinas, e a sociedade ela se mostra totalmente corruptível, inflexível diante daquilo que o governo propõe a elas. E geralmente o governo, a principal ferramenta que ele usa para isso é a tecnologia. Então isso que é uma distopia, basicamente, eu não sei se eu consegui explicar o que é uma distopia literária, mas é basicamente isso. Pessoal, vocês podem ter notado aí alguma mudança de ângulo, mas é porque a bateria da minha máquina acabou, eu tive que botar para carregar, esperar um pouquinho e aqui estou de volta, então vamos continuar. Embora o livro ele tenha sido escrito na década de 60, ele propõe discussões muito atuais, sobretudo o livre-arbítrio. Por exemplo, o Alex, depois dessa lavagem cerebral, ele nunca mais poderia se defender de uma agressão, ou se alguém tentasse matá-lo, ele, por exemplo, nunca mais poderia ouvir as músicas que ele gostava tanto de ouvir. Que direito que o Estado tem de interferir tanto assim na vida de uma pessoa a ponto de mudar, de querer mudá-lo, mudar o direito de escolha da pessoa? Eu acredito naquela frase, a gente colhe aquilo que planta. Então, são as escolhas que vão fazer a gente uma pessoa do mal, uma pessoa do bem. Então, cada ser humano, cada indivíduo,
Ele tem que ter essa capacidade, esse livre-arbítrio de fazer as próprias escolhas, porque são com as escolhas que as pessoas vão aprender alguma coisa. E isto é podado do Alex pelo poder, pelo governo totalitário. Então, outra crítica que o livro faz é a questão do sistema penitenciário, a superlotação, se o sistema penitenciário daquela época, e eu acho que também a gente pode trazer isso para o hoje, se ele realmente propõe uma reinserção do preso na sociedade, se realmente o preso ele sai de lá mudado, se ele sai de lá uma outra pessoa. Hoje a gente vive aí questão da superlotação, presos amontoados, a gente conhece diversas masmorras. Então é uma questão ainda que foi proposta naquela época, na década de 60, e que hoje, em 2015, ainda é bastante discutida. Outra também discussão que eu acho bastante pertinente falar aqui é sobre a presença dos pais na vida do Alex. O Alex tinha um pai e uma mãe totalmente alheios ao que o filho fazia. O pai, acho que ele nem aparece no livro, se aparece uma vez só. A mãe dele também. Então, assim, são pais completamente ausentes, são pais que não dão amor, são pais que não querem saber o que o filho está fazendo, embora conheçam o lado do filho, o lado perverso do filho, o lado cruel, porque ele já tinha ido para vamos dizer aí, um reformatório. E tem ainda o ponto de vista do sujeito que está em formação. O Alex, ele tem 15 anos e, embora ele cometa atrocidades, o livro mostra que ele toma leite puro, ele bebe leite puro como se aquilo lhe desse força para que ele cometesse a tal outra violência. Então nos remete à questão da infância, à questão se o ser humano ali, se o indivíduo, se o sujeito, ele é completamente, se ele é um indivíduo completamente formado psicologicamente. Ele bebe muito leite, gente. Ele bebe muito leite. Então, remete a gente o tempo todo à questão da infância, a questão da pureza de uma criança. Mesmo assim, a gente não consegue enxergar o Alex puro. Chega inclusive um momento que a gente fica com dó do Alex, embora ele tenha cometido diversas atrocidades, diversas crueldades com velhos, com mulheres inclusive, mas mesmo assim às vezes a gente tem momentos que a gente se pergunta pra que tudo isso, por que tudo isso, e a gente acaba ficando um pouco com dó do Alex e a gente se pergunta se precisava de tudo aquilo, talvez um pouco, mas nem tanto. Pra mim, a pessoa mais sensata do livro é o padre, em que tem até uma parte que ele disse para o Alex que a bondade está dentro da pessoa. A pessoa nasce com ela ou não nasce com ela. Não tem jeito de alguém implantar alguém, vamos dizer assim, um governo totalitário, implantar na mente da pessoa, na alma da pessoa, a bondade e tirar completamente toda a maldade que existe dentro dela, porque todos nós seres humanos, a gente tem índoles, a gente tem instintos, a gente age às vezes por precipitação, a gente age às vezes instintivamente. Então o padre conversa com o Alex e ele fala sobre essa questão, né? E eu acho que ele talvez seja o personagem mais sensato deste livro aqui. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E se realmente gostou, deem um like e se inscrevam no meu canal para continuarem recebendo os meus vídeos. A resenha também está no meu blog eramavescomgisele.blogspot.com. Vão lá, confiram, deixem seus comentários, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo.